Aleluya. Bendiciones, hermanos. Amén. ¿Los hermanos están durmiendo? Bendiciones, hermanos. Aleluya. Así me gusta. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, quero invitá-los a abrir vossas Bíblias juntamente comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, el capítulo 19. São Lucas, capítulo 19 e o versículo 10. Aleluya. Aleluya, Jesús, gloria a Dios. Gracias. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuántos se encontró? Amén. Aleluya. La palabra del Señor la leemos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice así en el San Lucas capítulo 19 versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Vamos a leer este versículo todos juntos. Porque Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Tomar vuestros asientos, hermanos. Quero dar as graças primeiramente a Deus, em segundo a pastora porque me confiou o púlpito. Dar as graças por estar aqui uma vez mais, honrando ao Senhor, a honra e glória toda ao nome de Deus Todo-Poderoso. E para ser a exposição de sua palavra esta que é infalível, nuestra regra de fé de los cristianos, a palavra de Deus. A palavra de Deus é toda poderosa, toda inspirada, desde o Gênesis a Apocalipse. Não há passagem mais poderosa, não há passagem que tenha mais poder. Há passagens mais leídas, mais predicadas, pero toda a Bíblia, de capa a capa, é totalmente inspirada por el Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Deus tenha misericórdia de nossa vida para responder a mensagem de hoje. Hoje, todos sabemos que é um culto dedicado à família. Um culto este que salimos de nossa casa, venimos a adorar, render graças, louvor, adoração a Deus Todo-Poderoso e especialmente hoje para glorificar, intercedendo por nossa família, intercedendo por nossos lares. E esta é uma palavra de restituição, é uma palavra de devolução. Deus quer sanar tu família, Deus quer restituir sua família. Deus quer poner o Espírito de Ele em cada ente querido, em cada dos suyos. E por isso les digo que hoje Deus hará maravilhas sobre vosotros. E esta mensagem é destinada, é direcionada à restituição de los lares, de la família. Deus quer restituir tu marido, tu esposo, tu esposa. Deus quer restituir seus filhos, quer trazer seus filhos e toda a sua família para a presença de Ele, para adorar e glorificar a Deus. Assim como dijo Josué, eu e minha família serviremos a Senhor. Aleluia. Esta é uma das promessas de Deus para o povo de Deus. Aleluia. Hermanos, o capítulo 19, versículo 10 de São Lucas dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, que pasa que Jesus, quando iniciou seu ministério, ele traía uma mensagem simples, pero uma mensagem de los cielos, uma mensagem diretamente del Padre, de Deus, para os corações de las pessoas. Donde Jesus estava, cegos veían,
surdos escuchavam, coxos andavam, leprosos purificados, e a glória de Deus era derramada sobre a presença de Jesus. Então, onde estava Jesus, as pessoas sentiam carinho, amor, afeto, aconselho, sentia como que protegido. Então, Jesus começou a rebanhar multitud. Onde estava Jesus? As pessoas queriam estar, as pessoas queriam ver o maior pregador da época, não somente da época, mas de toda a vida, hasta hoje, o maior profeta, o maior predicador do reino de Deus. Então, Jesus e seu ministério começou a ganhar notoriedade. Quando começou a ganhar fama, e todos queriam ver quem era Jesus, todos queriam saber quem era Jesus, todos queriam estar com Jesus, comer com Jesus, andar com Jesus, falar com Jesus. E esta passagem traz em sua epígrafe a história de Zaqueu. A história de Zaqueu. Zaqueu, um republicano, disse aqui no versículo 12, que ele era jefe de los publicanos e rico. Esta restauração de Zaqueu, esta passagem que nos ensina a restauração da família de Zaqueu, põe por terra o que leemos, se mirarmos aqui no capítulo 18, porque quando miramos a passagem do jovem rico, imaginamos que a pessoa rica não pode entrar no reino de Deus. ¿Por quê? Porque ama mais o dinheiro, ama mais os valores na terra, os valores personales, os bienes personales, que o amor viene do cielo, o tesouro que está no cielo. Pero aqui também diz que Zaqueu era rico, e é a única passagem que vai mencionar jefe de los publicanos. Los publicanos eram cobradores de impostos e ele era jefe. Ele vivia em Jericó. Jericó tinha bosques de bálsamos, e na época era uma passagem comercial também, Jericó, e ali tinha muita circulação de dinheiro, e ali vivia Zaqueu. A Bíblia não habla quantas vezes Jesus passou por Jericó, pelo Jericó era passagem para dar acesso hasta Jerusalém. Uma coisa é certa, uma coisa é correta. Esta foi a última vez que Jesus passou por Jericó. E Zaqueu, conhecendo a fama de Jesus, ouvindo falar de Jesus, plantou em seu coração o desejo de ver quem era Jesus. Detalhe, ele aproveitou, já verás que ele aproveitou esta oportunidade, que era a última oportunidade, porque Jesus já não ia mais passar por Jericó. Porque logo, se seguimos mais adelante, já veremos que quando ele chegou em Jerusalém, já foi na época da Páscoa, que ele foi crucificado, morto, ressuscitou ao terceiro dia. Então, irmão, o que quero dizer, abra seu coração neste dia de hoje, abra sua mente, sente a presença de Jesus, porque ele vive. Quizás pode ser a última vez que ele está passando por aqui. Por quê? Porque Jesus está volvendo. Às vezes Jesus pode não volver agora neste momento, mas pode volver para mim ou para ti, porque a morte está aí. Pode estar vivo hoje, pero amanhã pode estar morto, e Jesus já volveu para mim. Então, irmãos, temos que ser como Zaqueu isso, aproveitar a oportunidade. Tu não estás aqui hoje por se acaso, tu estás aqui hoje porque Jesus marcou um encontro contigo neste dia de hoje, neste domingo, 18 de maio de 2025. Este é o dia de sua bendição, este é o dia de seu milagro, este é o dia que Deus vai derramar seu poder e sua glória dentro de sua casa. Aleluia! E a palavra diz que Jesus, entrando em Jericó, ia passando por a cidade, e ele, Zaqueu,
escuchou, quizás porque antes de entrar em Jericó, temos a passagem do cego Bartimeu, e Jesus caminhando com uma multitud, el alvoroço, el ruído muito grande, e quando sana o cego Bartimeu, quizás chegou aos ouvidos de Zaqueu: Jesus, que alvoroço é esse que está passando? Jesus está vindo e acaba de sanar um cego na porta da cidade, porque a palavra diz que cego Bartimeu gritava a toda altura: Jesus, Hijo de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Zaqueu já havia plantado em seu coração ver quem era Jesus, mirar quem é este homem, quem é o pregador, o maior pregador da época, o maior profeta da época, não somente da época, mas de toda a história, de toda a humanidade, de toda a eternidade. Zaqueu queria pelo menos ver quem era Jesus. Oh glória, aleluia. Menos mal que nós outros hoje temos a palavra de Deus. Por quê, presbítero? Porque nós outros já vimos quem é Jesus. Nós outros já vimos que Jesus é o Cordeiro Pascual. Nós outros já vimos que Jesus é aquele que abre porta e nada pode cerrar, pero quando cierra, nada porta pode abrir. Aleluia. Glória a Deus. Nós outros já vimos que Jesus é o primogênito dos mortos. Aleluia. Ele amado, ele Hijo de Deus, ele Emmanuel, ele conselheiro, ele Padre da eternidade. Esse é Jesus de Nazaré, que morreu, ressuscitou o terceiro dia e vive para todos sempre. Aleluia. Nós já vimos que era Jesus, mas Zaqueu não havia visto. Zaqueu aún não havia visto, não sabia quem era Jesus, só escutado falar de Jesus. Então Zaqueu busca para ver quem era Jesus. Aqui diz no versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multitud, pois era de pequena estatura. A primeira dificuldade que Zaqueu tinha para ver quem era Jesus era a multitud. Por quê? Porque quando a Bíblia menciona uma multitud, é muita gente. Jesus não andava por menos de, envolta por menos de 300 pessoas. A primeira multiplicação de pão e peixes, diz a Bíblia que tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. A segunda multiplicação de pão e peixes, diz a Bíblia que havia 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina. E quando a Bíblia diz que a multitud era um obstáculo, era uma dificuldade para que Zaqueu visse que era Jesus. Por quê? Porque Zaqueu era publicano, não somente publicano, mas jefe de los publicanos. Isso é uma dificuldade, presbítero? Sim. Por quê? Porque ele sendo judeu, publicano é funcionário funcionário público de Roma. O povo judeu é surrupiado pelos romanos, e ele era visto como traicioneiro de seus paisanos. Então, se nadie lo queria, los suyos le odiavam, tinha ódio. Por quê? Porque ele servia a los romanos. O que quer dizer com isso? Que ele não poderia utilizar seu dinheiro, sua posição, nem tampouco a amistade para se acercar a Jesus. Nadie pode se acercar a Jesus utilizando dinheiro, amistade. Sabe por quê? Porque para se acercar a Jesus solamente é com um coração contrito e arrependido. Aleluia! Quebrantado e humilhado diante de Deus, reconhecendo seus pecados. Aleluia! Solamente assim para se aproximar e chegar aos pés de Jesus. Aleluia! A segunda dificuldade que Zaqueu tinha era porque diz a Bíblia, porque era pequeno em estatura. Quando a Bíblia disse que era pequeno em estatura, porque quer dizer que é fora da estatura mediana. Por quê? Porque os judeus têm uma estatura mediana, eles não são muito baixos nem muito altos, mas é de mediana para arriba.
e a Bíblia diz que ele era barrito, assim como Valdomiro, assim, barrito. Então, a sua estatura era complicada para ver quem era Jesus. Em meio de uma multidão, como uma pessoa barrita ia mirar para ver quem era Jesus. Não podia. A terceira dificuldade que Zaqueu tinha para ver quem era Jesus, não está aqui na Bíblia, pero eu vejo, nesta passagem a Bíblia não diz, pero eu vejo. Porque a terceira dificuldade é que diz Isaías, no capítulo 53, que Jesus era igual, Jesus era semelhante aos demais, Jesus não diferenciava de los demais em la vestimenta, em la barba, se é que tinha, em el pelo, se é que tinha, ou se era como eu, assim que não tem quase nada, como fui eu em França, não, França? Então, ele era semelhante. Ele era semelhante aos demais. Quem dijo isso foi Isaías, no capítulo 53, que diz: como raiz de terra seca, não havia hermosura nele para que nós deseássemos. Homem quebrantado, experimentado em quebranto, de onde nós outros escondíamos o rosto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou sobre si todos os nossos dolores, todas as nossas enfermidades e nossas transgressões. Por suas pisaduras nós outros fomos sarados. Aleluia. Então Jesus era igual. Jesus era igual, não se diferenciava de los demás. Jesus não tinha uma farra na testa, ponendo ali que era Jesus, não tinha uma tirita na mão, no impulso para dizer que era Jesus, não. Esta era a terceira dificuldade que Zaqueu tinha para ver que era Jesus, mas ele tinha esse desejo em seu coração e não podia resistir. Que isso, Zaqueu? Correu adelante, subiu a um pé de sicômoro ou figueira brava, como está lá sua tradução aí, mira. Versículo 4, e correndo adelante subiu a um árvore, sicômoro, para vê-lo, porque havia de passar por allí. As cidades antigas, nesta época, tinham só uma via central, a mais ancha, que dava acesso ao pueblo e cruzava o pueblo total, de punta a punta. Então, Zaqueu mirou o árvore e Zaqueu estava seguro que Jesus havia de passar por ali. Sim ou sim tinha que passar por ali. Zaqueu subiu a um pé de sicômoro. Imagina, uma pessoa rica. Irmãos, quando assim como a Bíblia menciona, uma multidão é muita gente, quando menciona que é rico, é porque é muito rico. Imagina vocês, a cena, a película. Uma pessoa rica, muito rica, corre adelante de uma multidão que era desechada, era esculachada, como se diz, para ver um homem que não tinha hermosura, não tinha nada, que os demais publicanos quizás lo pensou, está louco este homem, mira, que vamos falar em Roma, que vamos falar aos superiores. Zaqueu enlouqueceu, mira, subiu a um árvore para ver um predicador, para ver um profeta, pero ele havia plantado em seu coração para ver quem era Jesus, e de detalhe, queria ver quem era Jesus. Estava endiagando de Zaqueu, solamente ver que era Jesus. Pero Zaqueu vai receber uma surpresa. Zaqueu vai receber mais que isso. Mira, o patamar que Zaqueu tinha. Déjame fazer uma alegoria aqui. Eu não sei como está a sua vida espiritual, eu não sei como está a sua vida profissional, lo que seja, eu não sei o que passa em sua mente. Não sei se a soberba subiu em sua cabeça.
Não sei se tu está pensando, eu sou o mais santo da igreja, eu ayuno mais, eu oro mais, hasta mesmo que a pastora. Eu não sei em tua empresa, eu sou alto escalão, eu tenho aqui jogando mais que todos. Eu não sei onde está, eu não sei se pode estar a soberba em seu coração e sua mente, e tu estás em um pedestal. Zaqueu, para mirar quem era Jesus, teve que subir. Agora, para receber a Jesus, terá que bajar. O que quero dizer com isto? Se tu estás em um pedestal, imagina, examina-te a ti mesmo. Pensa, se tu estás em um pedestal, saia desta soberba. Bájate dessa soberba, desse pedestal. Presbítero, como hago isso? Corre a escalera que tu subiu. Baja o primeiro escalão, o segundo escalão, o terceiro escalão, o quarto escalão. E quando chegar abaixo, dobre sua rodilha, põe a cara no suelo e disse: solo o Senhor es mi vida, solo el Señor es en mi vida. Aleluya. Bájate, bájate. Aleluya. Zaqueu estava ganhando el dia solo de ver quem era Jesus. Vai ter um infarto, Zaqueu, vai morrer. Por quê? Porque diz a Bíblia que Jesus ia passando. Versículo 5. Quando Jesus chegou a esse lugar, mirando hacia arriba, e le viu e le dijo: Zaqueu. Ele sabe quem sou eu? Ele sabe meu nome? Como? Zaqueu, date prisa, desciende, porque hoje é necessário que posse eu em tu casa. Aleluia. É por isso que adoramos esse Deus maravilhoso. É por isso que glorificamos esse Deus maravilhoso. Quizás tu has venido aqui para receber uma bendição, para receber um milagre. Quizás tu has venido aqui com, deixa-me fazer uma alegoria, outra. Quizás tu has venido aqui com um coche espiritual para levar suas bendições. Quizás tu has venido com um sandero espiritual. Quizás tu has venido com um Peugeot espiritual, um Mercedes espiritual. Te digo, este coche é pequeno, não cabe. Por quê? Porque o cliente lleno de fé traz caminhão de 18 pneus e ainda é pequeno para receber a bendição que Deus trajo para ti. Quizás tu vim buscar uma bendição assim e Deus te dá outra muito maior, muito mais grande. Aleluia. Este é nosso Deus, nos surpreende cada dia. Aleluia. Zaqueu, dá-te prisa, porque hoje me convém. Me convém. O que quer dizer com isso? Jesus sabia que Zaqueu tinha paradigma. Jesus rompe todo paradigma. Jesus rompe toda barreira. Por quê? Porque antes que Zaqueu disse a ele: Senhor, não sou digno. Senhor, sou republicano. Senhor, sou pecador. Senhor, não é digno que venha a minha casa. Jesus disse: hoje me convém pousar em sua casa. Não é tu quem pode, sou eu quem puedo. Não é tu quem quer, sou eu quem quero. Não é tu quem vas, sou eu quem vou. Aleluia. Jesus ha marcado um encontro contigo neste dia de hoje. Aleluia. Jesus vai marcar o encontro contigo nesse dia de hoje. Quizás tu está pensando que vindo aqui só para adorar a Deus, só porque quis. Não, tu has vindo aqui porque Jesus que pode em sua vida e Jesus que quer estar em sua vida. Aleluia. Não é por se acaso que has venido aqui. Tu has venido aqui por um propósito. O propósito de Deus é transformar a sua vida, é transformar a sua família, é restituir sua família. Aleluia, aleluia. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glorificado seja o nome de Deus. Então se diz o texto no capítulo 6, no versículo 6, que Zaqueu descendeu correndo. Então ele descendeu a prisa e ele recebeu gozoso. Versículo 7. Ao ver isso, todos murmuraram, dizendo que havia entrado em casa de pecador. Irmãos, murmurador, los chismosos, há em toda parte. Não há como ir, há em toda parte. Infelizmente, perdão decir, pero há na igreja,
há em seu trabalho, há em sua casa, há em toda parte. O murmurador e chismoso há em todas partes. Luego o murmurador, os chismosos disseram: oye, esse não pode ser quem disse que é. Esse não pode ser hijo de Deus. Esse não pode ser o profeta. Esse não pode ser porque entra na casa de pecador, come com pecador. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Eita glória! Rocandalamanaya. Aleluia! Graças a Deus que o Senhor entra na casa de pecador. Sabe por quê? Porque um dia ele entrou nesta casa aqui. Um dia ele entrou nesta casa aí, sacou toda a basura e disse: quem vive aqui sou eu. Aleluia! Sou eu quem vivo aqui e não comparto esta casa com nadie. Aleluia! Jesus quer viver dentro de sua casa. Jesus quer viver dentro do seu lugar, dentro de sua família. Aleluia! Recebe Ele hoje em sua casa. Aleluia! Aleluia! Então, Zaqueu pôs em pé. Versículo 8. Então Zaqueu pôs em pé e disse ao Senhor: he aqui, Senhor, a metade de meus bens dou aos pobres. E se em algo he defraudado algum, se lo devolvo quadruplicado. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa. Se leemos Levíticos, diz que uma pessoa, quando defraudava algum, e Deuteronômio também disse que tem que restituir 4 vezes mais. Zaqueu está pondo aqui, dizendo aqui, que está totalmente arrependido. Ele não disse que roubou, que defraudou alguém. Mira, se é defraudado, mira, a metade dos bens, era um homem rico, a metade dos seus bens vai dar aos pobres. E a outra metade que sobrou, se por se acaso defraudou alguém, ele está dizendo que vai restituir 4 vezes mais. Esta é uma palavra de arrependimento. Zaqueu aqui estava com o coração rebentado, coração contrito, arrependido. Por quê? Porque escutou a poderosa palavra, a poderosa predicação de Jesus, do reino de Deus, do reino de los cielos. Aleluia! E vindo arrependimento em seu coração. Então ele disse: a metade de meus bens dou aos pobres, e se em algo tenho defraudado algum, lo devolvo quadruplicado. Ou seja, está dizendo: eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que sou falho, que sou débil, pero eu reconheço também a promessa que o Padre hizo a Abraão. Então Jesus corre a palavra e diz, versículo 9: hoy ha venido a salvação a esta casa, porquanto ele também é filho de Abraão. Os demais paisanos de ele lo havia rechazado, lo havia quizás dizia: este não é filho de Abraão, isso desonra nossa natureza, nossos antepassados. Isso desonra porque nos traiciona trabalhando para o Império Romano. Então Jesus disse: hoy ha venido salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Jesus restitui ele como filho de Abraão. O que quer dizer isso? Restitui como ele herdeiro da promessa de Deus a Abraão. Segundo, pelo arrependimento dele, pelo coração dele contrito, ele está dizendo: hoy vino salvação a esta casa. O que quer dizer com isso, presbítero? Porque a salvação de tu casa
pode vir através de ti. Aleluia. Se tu reconhecer a Jesus, se tu quebrantar o coração limpo e puro, arrependido, chegar aos pés de Jesus, através de ti, através de tua transformação, através de tua salvação, através de quebrantamento de seu coração, Jesus vai alcançar a tua casa, assim como tu nome está escrito no livro da vida, tu filho, tu marido, seu primo, sua família, toda sua família terá o nome escrito em livro da vida. Aleluia. Basta apenas crer. Basta solamente crer, aleluia. Hoje has venido salvação nesta casa. Por que hoje? Porque Jesus não tem promessa para amanhã. Palavra para amanhã é palavra de Faraó. Quando Moisés chegou, deixa-me pueblo hebreu adorar a Deus no deserto. Amanhã deixarei que os teus olhos. Outro dia, deixa-me pueblo adorar a Deus. Amanhã los deixarei que vá. Jesus não tem promessa para amanhã. Jesus tem promessa para hoje. Hoje é dia de salvação. Aleluia. É hoje que Jesus quer salvar sua casa. É hoje que Jesus quer salvar sua família. É hoje que Jesus quer restituir sua família. Quando Jesus estava no monte da Calaveira, corrido e pregado na cruz, cravado na cruz, um ladrão da esquerda disse: tu não eres el Cristo, tu não eres el Hijo de Deus, salte de aí, solta nós outros também. E o outro da direita disse: tu não temes a Deus, mirando o sofrimento desse homem? Nós outros merecemos estar aqui, pero este nada é hecho. Senhor, acorda de mim quando entrar em tu reino. Ele disse: é hoje, hijo, é hoje mesmo estará em paraíso comigo. Aleluia. Jesus tem salvação para tu casa hoje. Aleluia. A palavra de salvação de Jesus é para hoje, não é amanhã, não é mês que vem, não é semana que vem, é hoje. Hoje ha venido salvação nesta casa. Aleluia. Versículo 10. Versículo 10. Donde quero predicar depois dessa introdução. Donde quero trazer a mensagem de Deus para vocês neste dia de hoje. Versículo 10. Eita glória! Porque o Hijo del Hombre vino buscar e a salvar lo que se havia perdido. Aleluia. Porque o Hijo del Hombre vino buscar e a salvar lo que se havia perdido. Aleluia. Pero o que foi que se perdeu? Onde foi que se perdeu? Eu tenho que explicar para vocês como foi que se perdeu e onde foi que se perdeu o homem, o que se perdeu para Jesus vir, restituir e devolver em Lucas 19:10. Porque o Hijo del Hombre vino buscar e a salvar lo que se havia perdido. É uma palavra de restauração, é uma palavra de restituição, é uma palavra de devolução. Aleluia. É uma palavra que traz o homem a seu estado original. Pois o Hijo del Hombre vino buscar e a salvar lo que se havia perdido. Aleluia. Para que eu possa explicar a vocês lo que Jesus vino devolver. Mira que Jesus põe aí, abre aí todo o leque, todas as cortinas de sua missão, de sua venida desde o cielo, que Ele descendeu do cielo para trazer-nos a salvação, para trazer-nos a restituição. Aleluia. Para isso, nós devemos fazer menção del hecho de la criação. Quando Deus em sua onisciência, quando Deus em toda sua plenitude
Quando Deus em todo seu poder e glória hecho toda a terra, dijo a Bíblia que Ele trajo a existência todo por sua palavra. O mundo foi criado por sua palavra. En el campo de aparezca e haja, Deus falava e acontecia. Em Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era desordenada e vazia. Se lermos mais adelante, vamos ver que Deus falava e as coisas aconteciam. Deus dizia e as coisas apareciam. Os luminares maiores, menores, as estrelas, as matas, tudo foi criado com o poder de sua palavra. Os animais, as florestas, Deus falava e apareciam e transformavam e criavam vida, porque no início era vazio, desordenado, sem nada, sem vida. E Deus é a própria criação. Aleluia. Pero quando Deus vai fazer o homem, no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, diz assim: hagamos el homem nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, necessitamos ser um homem que nos adore, um homem que adore a nós outros, que alabe a nós outros. Agora não é dizer haja o homem, apareça o homem. Agora a Bíblia diz que ele é hecho com suas próprias mãos. Aleluia. Sabe por quê? Porque haveria relacionamento, haveria comunhão, haveria amor, haveria culto, haveria intimidade. Ele tinha que ser top de hilo. Aleluia. Nós outros somos top de hilo. La sua melhor e maior criação. Aleluia. Deus tinha que fazer para haver intimidade. Não deixa ser humilhado. Não deixa nadie falar para ti que tu não és isso, que tu não és aquilo, que tu és feio, é bonito, lo que seja. Não deixa nada te humilhar, porque tu tens que levantar sua cabeça, porque tu és imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Corona da criação perfeita de Ele. Aleluia. Levanta a tua cabeça, tu és imagem de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Há alguns que dizem que nós outros somos descendentes del mono. Oh, por favor, nós outros não parecemos mono. Eu não pareço mono. Eu não pareço nada com mono. Eu sou imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso. Mira, eles dizem que creem que em vida extraterrestre. E mira, quando eles dizem de extraterrestre, dizem que põem nós outros abaixo da capacidade de pensar, põem os extraterrestres superiores a nós outros. Ah, meu irmão, eu não creio que existe extraterrestre. Mas se existe, está abaixo de meus pés, porque eu não estou aqui para aprender para extraterrestre. Eu sou imagem e semelhança de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Todas as vezes que tu mirar ao espelho, mira a imagem de Deus Todo-Poderoso, mira a imagem de Deus Altíssimo em sua vida. Aleluia. E ali estava o homem vivia. Deus hizo o homem, e isso para ele uma disjuntora. Gênesis versículo 2:8. Gênesis 2:8. Vou ler aqui. E Jeová Deus plantou huerto em Edém, al oriente, e puso ali o homem que havia formado. Mira o detalhe, irmão, como Deus é detalhista. Las matas Él dice aparezcan, los océanos Él dice aparezcan, los soles, los luminares, las estrellas, que son todos gigantescos,
importantíssimo para o ecossistema, ele dijo apareça. Las matas dijo apareça, todo dijo apareça. Pero quando vai a ser uma casa, um lugar para o homem, ele planta. Ele corre a semilha do que ele havia hecho e planta. Aleluia. Toda atenção, todo carinho, todo amor, toda intimidade. Assim como hecho o homem com as próprias mãos, ele planta jardim em Éden, huerto ou jardim, depende da tradução. Mira, vou ler outra vez, não são palavras minhas. E Jeová, Deus plantou huerto em Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que havia formado. Plantou huerto, isso jardim, e pôs o homem allí. O que eu entendo com isso? O que eu entendo com isso? Quer dizer isto, presbítero? O melhor sítio, o melhor lugar, o melhor piso para se viver não é uma casa delante da praia, não é uma mansão, não é piso em uma terraça de edifício de luxo. Não, o melhor lugar para se viver é aquele que Deus te ha posto. Aleluia. A melhor casa para se viver é a casa que Deus te ha direcionado, que Deus te ha posto. Pastora, a melhor igreja para pastorear não é a que tem 2.000 membros, é aquela que Deus te ha posto. Hermanos, a melhor igreja para congregar não é aquela que tem muitos e muitos hermanos, não, é aquela que Deus te ha posto para congregar. Então, se tu por se acaso está murmurando, não murmure, aceita, glorifica a Deus com que Deus te ha dado. Aleluia. É desejo de Deus de poner tu aonde tu está para viver, para congregar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Assim é, Senhor. Haga o que ele mandou. As postou o homem ali. Ele tinha derrotou para ele. Entregou tudo para o homem. Pero um dia, Satanás, personificado na aparência da serpente, ludibriou a varoa. E a varoa esta ludibriou a Adão. Misericórdia, Deus. E comeram do fruto que Deus havia dito para não comer. Aí caiu o homem. Aí vindo a desobediência. Detalhe. Veja o detalhe. A Bíblia diz que quando Adão comeu o fruto, se lhe abriram os olhos. Mira que a mulher, e mientras a mulher comeu, não abriu os olhos dela. ¿Por qué, brevito? Porque la promesa de Dios, la comunión de Dios, el pacto de Dios era con el hombre, no con la mujer. Era con Adán, no con la Eva. Para Eva, Satanás se apresenta como serpente, pero para Adão, Satanás se apresenta como Eva. Perdão as mulheres, não estou julgando. Não estou julgando. Pero, por quê? Porque no momento que mira meu entendimento. Porque no momento que a Eva come o fruto, irmãos, os olhos deles não abriram. Solamente quando Adão comeu o fruto que os olhos se abriram. E disse a Bíblia, disse a Bíblia, que quando, disse a Bíblia, que a comunhão era tanta, que ao cair, ao final do dia, ou ao início do dia, Deus caminhava com Adão. Deus entrava no jardim, no huerto, e falava com Adão, caminhava com Adão. E neste momento, quando escutou Adão, que Deus venia, eu que sei, cantando ou charlando, o que sei, escutou que Deus venia, dijo: Deus meu, Deus vem, meu amor vem aqui. E detalhe, evangelista, ele já tinha corrido em um árvore
de higuera, e já isso, já não sei como, com aquela inteligência que tinha, e já havia feito um calçãozinho para ele e para Eva. Mira que são diferentes, mira que são diferentes da Eva e del homem. Já vinha corrido hoja de higuera, hecho um calçãozinho para os dois. Vem, mi amor, põe este, que aí vem ele, que aí vem ele. E diz a Bíblia, diz a palavra, que Deus quando entrou no paraíso, disse: Adão, buscando Adão, onde está? Adão, onde está? Como coisa que se Deus não souber, né, irmão? Como se Deus não soubesse onde estava Adão. Ele não ciente, nem protege. E está bem de todo, pero ele queria entrar dentro da mente, da consciência e do coração de Adão. Adão, onde tu estás? Como que não quer nada, Adão? Onde está Adão? Senhor, mira a resposta de Adão. Onde está Adão? Senhor, escutei tu voz. E que? Reconheci que estava desnudo. Espera aí. Como é isso? E isso? Como é isso? Me explica. Não, Senhor, reconheci que estava desnudo. Espera, vamos falar. Pero Adão, quem te has feito com vestimenta? Quem te has posto vestimenta para agora tu sacá-las e dizer que está desnudo? Me explica essa história aí. Esta aqui foi a primeira perda do homem. Esta aqui foi a primeira caída, a primeira queda do homem. Agora Deus não havia feito vestimenta para Adão, para que ele vinisse a hora e disse que reconhecer que estava desnudo diante de Deus. A primeira coisa que o homem perdeu foi a vestimenta invisível da glória de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz que todos pecamos, destituídos da glória de Deus, somos justificados por Jesus Cristo. Aleluia! Então, a primeira perca que o homem perdeu e que Jesus ha venido devolver em Lucas 10, no 19:10, foi a vestimenta celestial, a vestimenta da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Este traje aqui, irmão, só cubre a pele, só cubre o corpo, a camisa, esto só cubre o corpo, pero não cubre o caráter do homem, não cubre o pecado do homem, mesmo porque os maiores ladrões da sociedade, do governo, usam trajes finíssimos, bonitos, e são os que surrupiam a humanidade, surrupiam o povo. Se alguém me perguntar o que falta para essa sociedade surumbática e corrompida, para que melhore toda a humanidade, para que melhore toda a sociedade, falta o caráter de Deus, falta a vestimenta celestial, a vestimenta invisível da glória de Deus que o homem perdeu, e o homem perdeu aqui em Edém. Aleluia! E Deus que é isso? Deus que é isso? Vem cá, mijo, vem cá, vem aqui. Sim, meu Padre, vem aqui. Te vou a mostrar, te vou a ensinar o que vou a ser mais adelante. Esse aqui é uma figura, figurativo, sabe, amigo? Esse é o figurativo. Correu um cordeiro, diz a palavra que Deus correu um cordeiro, matou um cordeiro. Isso, roupa, vestimenta para Adão e para Eva. Esto es el que cubre el pecado. Esto es que cubre el pecado del hombre, el carácter del hombre. Traje de cordero. Vestimenta de cordeiro. Vestimenta de cordeiro salpicada de sangue. Ou seja, morreu um inocente. Desde o Edém, morreu um inocente, um que não tinha pecado, para cobrir o pecado, a desobediência de eles. Hoja de higuera não cobre pecado. Aleluia. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Há muitas igrejas, hermanos. Há muitas igrejas aí distribuindo hoja de higuera para
las personas lo creen y queda allí. Mira, hoja de higuera não cubre pecado, não cubre caráter. O que cubre caráter, o que cubre pecado é vestimenta celestial. Amém, aleluia. ¿Dónde encontraste esto, mi hijo? ¿Dónde encontraste esto? No, es que, no. Y hoja de higuera no tampa la desobediencia, no tampa el pecado, não cubre. Para Deus tem que ser tudo original. Para Deus não serve fotocópia. Xerox, como se diz no Brasil, não sei como se diz aqui, fotocópia. Para Deus só original. Que existe, meu irmão, paliativo. Paliativo não cobre. Por isso, tudo é em verdade. Por isso que Jesus disse: em verdade, só vale a verdade. Aleluia. Só vale a verdade. A glória de Deus ela é insustituível, graças, irmã. Há palavras que em castelhano cuesta me salir. Aleluia. Piel de cordeiro. Solamente pele de cordeiro. A primeira coisa que o homem perdeu, a vestimenta da glória celestial, a vestimenta da glória de Deus. Aleluia, aleluia. E Jesus chegou aqui, chegou aqui, visto todos desnudos delante de Deus, todos rechazados, todos reventados delante de Deus. Quem disse isso foi Pablo em Efésios 2. Mira Efésios 2. E Ele nos amou, estando nós outros mortos em nossos delitos e pecados. Estavam todos mortos, destituídos da glória de Deus, todos desnudos diante de Deus. E a pessoa diz assim: eu sou rico, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, pero não tenho a glória de Deus, não tenho salvação, não tenho a vida eterna. Aleluia, porque a vida eterna é solamente com a roupagem celestial, com a vestimenta celestial, vestimenta de pele de cordeiro salpicada de sangue. Aleluia, aleluia, aleluia. Só pode cobrir a desnudez do homem a vestimenta com pele de cordeiro. E vou dizer uma coisa, irmãos: esta fábrica não falha. Esta fábrica não falha. Foi aberta mais de 2000 anos. E siga em pé. Barra dólar, sube dólar, barra euro, sube euro, vem lá inflação, vem guerra, tsunami, venga tornados, venga tormenta, venha o que venha. A fábrica sigue aberta de pé. Se tu queres pele de cordeiro, se acerca a Jesus, que Ele tem pele de cordeiro para te cobrir, para cobrir seus pecados, para receber teu arrependimento e para te levar para a glória de Deus Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Pelo que és vestir pele de cordeiro, presbítero? Consciência purificada. O que quer dizer isso? Consciência purificada. Sabe o que quer dizer? Porque uma vez que tu está revestido, uma vez que tu está com vestimenta celestial, uma vez que tu reconheceu Jesus como Salvador, uma vez que tu entregou seus caminhos, sua família, sua vida a Jesus de Nazaré, o Espírito Santo começa a trabalhar em sua mente, em sua consciência, e vai transformando a pessoa, te vai transformando, te vai te dando uma consciência purificada. Que quer dizer isso? A consciência purificada é que quando que Satanás, o acusador,
vai chegar em ti e vai falar assim: não me venha dizer que é santa hora. Hein, Jackson, não me venha dizer que é santa hora, Jackson. Eu conosco tu passado. Quando tu era crente, tu fazia tonteria. Não venha dizer que a hora tu santificou, depois que tudo é passado. Não adianta dizer, irmã, que é dizer dar uma de santa hora. Eu conosco no passado. Então, o que tu tem que fazer? Aponta ele lá, Satanás. Satanás, tu conhece meu passado, pero eu conosco tu futuro, aleluia. Tu futuro é lago de fogo e enxofre, e meu futuro é vida eterna com Deus Padre Todo-Poderoso, aleluia. Consciência purificada é estar na presença de Deus, de Jesus, reconhecer Jesus como Salvador, e o Espírito Santo te llenará cada dia mais e mais e mais, para a honra e glória do nome do Senhor, aleluia. Tu não pode mais me condenar, Satanás. Tu não pode mais condenar, porque agora sou revestido com pele de cordeiro, aleluia. Deixa de apontar o dedo para mim, isso não funciona mais para mim, isso não vai pesar em minha consciência. Eu tenho a consciência purificada, aleluia. El vestido para ser santo. Jesus te vestiu para ser santo. Jesus te vestiu para glorificar a Ele, para alabar a Ele, para dar graças a Ele. Jesus não te vestiu com pele de cordeiro para quedar aí fazendo tonteria. Hoje sou santo, amanhã não. Passado manhã sou santo, depois da manhã não. Domingo venho ao culto, sou santo, e lunes não. Jesus te revestiu com vestimenta celestial para ser santo cada dia. Aleluia. Por que nós outros não levamos a cabo a ponto a guarda do sábado? Por quê? Que algumas religiões aí que dizem que é obrigatório guardar o sábado. Por quê, irmãos? Porque nós outros temos que guardar cada dia. Temos que santificar cada dia. Temos que estar na presença de Deus cada dia. Como diz Pablo, orai a cada instante, todo o tempo de sua vida, orai, santificai, estai na presença de Deus. Aleluia, santo. Assim como diz o Valdomiro hoje pela manhã, se tu mirar, já vem o Espírito Santo. Não mira, Senhor, perdona-me, Senhor, perdona-me. E já gira a cara para o outro lado. Por isso é consciência purificada. Não que tu não vai cair, não que tu não vai pensar coisas malas, pero ao momento tu vai se arrepender e pedir perdão. Isso é estar na presença de Jesus, isso é andar com Jesus, isso é ser lleno do Espírito Santo de Deus, aleluia. Ser lleno do Espírito Santo, né, irmão? Não é só vir aqui, falar em língua, sapatear, capotar, não. Estar lleno do Espírito Santo é esto, é resistir à tentação. O livro de Job diz assim que ele era um homem íntegro, que se desviava do mal. Mira, há algumas religiões aí que diz que sapateia na cabeça de Satanás, não sei o que. Irmão, se tu quer sapatear Satanás, és tu, porque eu prefiro desviar. Eu vejo o mal, prefiro desviar. Amém. Por quê? Porque eu reconheço que sou fraco, sou débil, que minha força não está em mim, está em Deus, está em Jesus. Somente Jesus pode me revestir e dar força para desviar, não é para enfrentar, não. Não é para enfrentar. Mano, se tu tem coragem suficiente, amém, mas eu não, eu prefiro desviar. Eu vejo um mal aqui, lá estou na casa, vejo um mal, opa, já me viro para cá, me sai correndo. Aleluia. Sim, pisar na cabeça de Satanás, mano, aí. Solo cubre la desnudez del hombre pele de cordeiro. Aleluia. Mahoma não cubre. Budismo não cubre. Charles Russomano não cubre. Charles Smith
Joseph Smith não cubre, teísmo não cubre, budismo não cubre. O que cubre os dedos do homem é piel de cordeiro. Aleluia, aleluia. Solamente piel de cordeiro para cobrir el pecado del hombre, el primogênito de los muertos. Aleluia, el Hijo de Deus. A segunda coisa que o homem perdeu, para finalizar, uma ideia, madre mía. Não deixa, pastora. Necessito de 10 minutos mais, irmão, para dizer a segunda coisa, vale? Amém, glória a Deus. A segunda coisa que o homem perdeu, que Jesus vinha a devolver. Ai, Deus. Já termino, pastor. A segunda coisa que o homem perdeu, que Jesus vinha a devolver. O homem perdeu a imortalidade. La vida eterna. O homem perdeu a vida eterna, a imortalidade. Com sua desobediência, com sua queda, ele perdeu o que mais havia de precioso, de hermoso, de parte de Deus para o homem, a imortalidade, a vida eterna. E Jesus vino a restituir, Jesus vino a devolver a vida eterna. Jesus chegou e ao terceiro dia que ele ressuscitou, nos deu o direito de ressuscitar também, porque a desobediência generou a morte. Jesus disse: "Ustedes mueren, eu vou devolver a vocês vida", como disse Jesus. Eu vim para que tenha vida e que tenha em abundância. Aquele que crê em mim, aunque muere, viverá. Aleluia. O projeto de Deus em sua vida, em minha vida, é vida eterna, é a imortalidade. Este é o principal projeto de Deus, esse é o principal projeto de Deus para a nossa vida, para Jesus. Aleluia. Presbítero, mas presbítero, e meu casamento, presbítero, e minha faculdade, e meu piso, e meu coach, presbítero, e minha vida profissional. Isso não se preocupe, esse está todo incluído no paquete. Está tudo em paquete. A missão principal de Jesus é vida eterna, salvação, imortalidade. Lo demás está tudo incluído no paquete, como diz em Mateus 6, 32, 33, se não me equivoco. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vendrão como añadidura. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! E Jesus chegou em uma festa, durante a festa de la Páscoa, chegou acerca dos discípulos, dos judios, e disse assim: aquele que come de minha carne e bebe de meu sangue, este terá a vida eterna. Foi assim que Jesus veio a devolver a imortalidade, a vida eterna, através de sua carne e seu sangue. E então os judeus disseram: e que é isso que esse homem está dizendo? Que é isso, Jesus? Eu sou o pão de vida que descendeu do céu. Aquele que come de minha carne e bebe de meu sangue, esse tem a vida eterna. Pois, e que é isso? Mira, vou dizer uma coisa: maná é uma palavra transliterada, é uma palavra de hebraico. O que quer dizer, o significado de maná é que é isso. Então Jesus disse a eles: seus padres comeram 40 anos maná, comeram que é isso no deserto, 40 anos, e morreram. Porque comeram sem saber o que era. O que aconteceu? Um belo dia amanheceu, o suelo todo lleno de semilla. E que é isso? Que é isso? Que é isso? Chama Moisés, que é isso? E Moisés disse: esse é vosso pão que o vosso padre te dá hoje para comer. E eles comeram maná. Que é isso? Lá 40 anos e não sabia o que é isso. Jesus disse: ora, que é isso? Sou eu. Que é isso? É o pão de vida. O pão de vida que descendeu do céu. Aleluia. Quem come que é isso aqui, comerá que é isso no céu. Por quê, presbítero? Porque Jesus, quando foi ao céu, guardou maná, que é isso? Que é isso? E quizás alguém derrame essa alegoria. Quizás alguém me perguntou: Jesus, Senhor, que é isso? Isso é que é isso? É que é isso? É porque há um povo lá abaixo que lhe gusta comer que é isso. E quando subia
servir, comerá que es isso aqui arriba, aleluia, eu los servirei. Detalhe, quem não gosta de comer que es isso aqui abaixo, não vai poder ir para o céu, porque lá no céu só vai comer que es isso, aleluia, aleluia, a imortalidade, Jesus vino a devolver a vida eterna. Queda de pé glorificando a Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Ponga-se de pé glorificando a Deus, dando graças a Deus por a vida eterna, por